Graças a Deus, nós vamos falar sobre a comunhão com Deus e como que a comunhão com Deus é cultivada. É cultivada através da oração, né? Quando você está em espírito de oração, você está cultivando a comunhão com Deus. Existem várias maneiras de ter uma comunhão com Deus, e uma das principais é a oração. Amém? Para muitas pessoas a ideia de ter intimidade com Deus soa estranho, né? Distante, né? Deus está longe. Não. Para muitas pessoas elas pensam que é difícil, não tem como ter uma intimidade com Deus, mas tem sim, e elas não imaginam como viver isso, já que não se consegue ver a Deus, né? Ninguém jamais viu a Deus. Mas, no entanto, se entenderem que a fé é o caminho para ter acesso a essa dimensão espiritual, onde o Senhor habita, um novo universo se abre para a pessoa, né? De saber que através da oração você pode ir pela fé se comunicar com Deus, através da fé em oração. Deus é Espírito, e nós nos relacionamos com Ele em Espírito por meio da fé. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Os adoradores a Deus, quem quer adorar a Deus, quem tem intenção de adorar a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. E é o que está escrito no livro de João 4:24. No livro de São João: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a forma de adorar a Deus, em espírito e em verdade. João 20:29 diz: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então você que não viu a Deus, mas crê em Deus, você é uma pessoa feliz, você é um bem-aventurado. No livro de Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, enquanto você estiver no espírito de adoração e oração a Deus, é necessário que você que se aproxima de Deus, você creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. E se você está aqui buscando a Deus, Ele vai recompensar você. Amém? Ele vai recompensar, está escrito, você deve crer que Ele existe e também crer que Ele recompensa você que busca Ele. Então depende de você. Se você está aqui, ou muitas pessoas, por exemplo, têm preguiça de ir para a igreja, congregar, né, vamos dizer assim, porque nós somos a igreja, mas tem preguiça de congregar, e ela não sabe que se ela vier para congregar com fé em Deus e também crendo, eu vou lá porque Deus vai me recompensar. Então, se você tem essa fé, Ele vai recompensar você. Então, a principal maneira de buscarmos a Deus é através da oração. Orar é bem diferente de rezar, né? Rezar é repetição de palavras que já estão escritas, decoradas, mas a oração é você falar com Deus, é conversar com o Senhor Deus, crendo que Ele nos ouve. Essa é uma das práticas mais importantes da vida cristã e deve fazer parte do nosso dia a dia, né?
Não importa se você vai se ajoelhar para orar com Deus, se você vai entrar no seu quarto para orar com Deus, se você vai estar andando na rua e orando em pensamento a Deus, não importa, o que importa é essa conexão com o Espírito Santo, amém? Isso que é o importante, que você se conecte com Deus, assim como manter uma comunicação rica com as pessoas que estão perto de nós, é determinante para o nosso relacionamento com elas. Quanto mais orarmos, mais íntimos nós seremos de Deus, né? Muitas vezes nós temos um amigo que está sempre com a gente, ali está aquela comunicação. Tem uns que estão mais distantes, você não se comunica muito. Tem uns que você para de se comunicar. Então a comunicação, no caso com Deus é a oração, é muito importante você estar ligado com Deus. Amém? Você está ligado com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, ela nos ensina a orar ao Pai. E como? Em nome do seu Filho, né, de Jesus, sob a influência do Espírito Santo. Claro que podemos falar com Jesus e com o Espírito Santo também. Na verdade, Deus é uma trindade, né? Eu creio, muitos creem, muitos não creem, mas da forma que a gente enxerga é assim. Ele é um único Deus manifestado eternamente em três pessoas distintas. No entanto, a forma mais bíblica de nos comunicarmos com Ele é nos dirigindo ao Pai, né? Mas como? Você deve confiar nos méritos do Senhor Jesus. Lembre-se que Jesus é o único caminho e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele, né? Ninguém. Você não vai chegar ao Pai através de Maria, através de Pedro, de Paulo, de São Judas, de São Tiago, não. Essas pessoas são pessoas de Deus, mas para chegar ao Pai é através de Jesus. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia católica, está na Bíblia evangélica, né? No livro de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O Pai lhes conceda, dê a vocês o que vocês estão pedindo a Ele no meu nome. No livro de Mateus 6:9 diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. No livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então você vai orar a Deus, você vai orar ao Pai em nome de Jesus, vai pedir a Ele através da sua oração, através da sua súplica, e depois você vai agradecer. Amém, irmãos? Amém. É a comunicação com Deus. A oração conhecida como Pai Nosso não foi ensinada por Jesus para ser uma reza. É mais que tudo. É um modelo, um exemplo do que deve ter uma oração. São as coisas que devem ter dentro de uma oração, estão incluídas no Pai Nosso como um modelo de oração, não uma oração a ser repetitiva toda vez. Nela vemos que buscamos a Deus na condição de filhos, porque você começa chamando Deus de Pai, né? E que isso deve ser uma prática diária. A frase, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, tão conhecida,
ela revela esse caráter de oração diária. É importante dizer também que a Bíblia condena qualquer tipo de oração ou adoração que não seja dirigida exclusivamente a Deus. A prática de orar a santos ou a outras entidades espirituais é difundida em muitas religiões, mas não tem respaldo na palavra de Deus. Amém? Também não é correto recorrer à intermediação de quem quer que seja além de Jesus. Ele é o único caminho, e o Pai é o único alvo das orações de um verdadeiro cristão. Amém? Está na Bíblia, meu irmão, não é eu que estou falando, está na Bíblia. Não é eu que tenho preconceito, não, está na Bíblia. E isso não é preconceituoso, é o que a Bíblia ensina, que devemos nos dirigir a Deus através de Jesus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 6, diz assim, olha, está na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, falei errado, né? Capítulo 20, versículo 4 ao 6. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4 ao 6, diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém? No livro de 1 Timóteo, que é Novo Testamento, capítulo 2, versículo 5 diz: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Jesus é o único mediador, amém? É o único, é Jesus Cristo. Alguém que está começando a vida cristã deve desenvolver o quanto antes o hábito de orar. A melhor forma de fazer isso é determinar um horário para buscar Deus. Mas eu nem determinaria horário, na verdade, né? Toda hora você pode estar em sintonia com Deus, todos os dias. Amém, irmãos? É verdade, nós podemos falar com Ele a qualquer instante, mesmo nas atividades do nosso dia a dia, no trabalho, onde você quer que seja. Mas Jesus nos ensinou a investir tempo exclusivo e de qualidade na oração, né? Por isso que você está aqui, por isso a necessidade de ter um lugar para congregar, né? Uma congregação. Não quer dizer que aqui é a casa de Deus ou qualquer outro lugar. Não existe um lugar chamado a casa do Pai, a casa de Deus. É uma congregação aonde você vai se concentrar mais com qualidade nas coisas de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, essa parte é muito importante para você que é o que se denomina um cristão.